Preciso te falar também sobre a chance de um atacante do Vasco ir parar no Vitória, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, sou jornalista esportivo trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Deixa like, se inscreve no canal apertando esse botãozinho vermelho e ativa todas as notificações para ser avisado toda vez que pintar vídeo novo ou live, beleza? Quero contar também que a CBF anunciou para quarta-feira sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. 32 equipes seguem competindo e nesse sorteio de quarta elas serão divididas em dois potes. Os times que vêm da Libertadores da América, o campeão da Copa do Brasil do ano passado, da Série B, enfim, metade desses times estão num pote, a outra metade no outro pote. Só para lembrar que esse sorteio acontece às 2h30 da tarde no Rio de Janeiro, na sede da CBF. Hora de falar sobre Alexandre Matos, que está de volta ao mercado do futebol brasileiro, mas de forma surpreendente. O Matos, que havia sido demitido recentemente do Vasco, será o novo diretor executivo de futebol do América Mineiro, onde ele iniciou sua carreira. Vai voltar a formar dupla com o Marcos Salom, que é o homem forte do futebol do América. Antes de gravar esse vídeo, eu até conversei com o Matos e ele disse o seguinte, abre aspas, no América estou em casa, agora é trabalhar para subir o América para a primeira divisão e estruturar a SAF. Esses são os dois grandes objetivos do Alexandre Matos, devolver o Coelho à Série A do Brasileiro e organizar o time para que ele possa se transformar rapidamente numa SAF e mais do que isso, que ele possa conseguir investidores dispostos a transformar o América em um dos principais times do futebol brasileiro. Quero acrescentar com uma informação de bastidor. Entre o momento em que foi demitido do Vasco e se acertou com o América, o Alexandre Matos foi sondado pelo Botafogo, mas Matos entendeu que não era hora de aceitar um desafio que pode parecer complicado. Embora exista muito investimento no Botafogo, a confusão e o caos prevalecem, especialmente porque o John Textor se meteu na maior confusão atacando Deus e todo mundo. Ele falou mal do Palmeiras, do Fortaleza, do São Paulo, da arbitragem, da CBF, enfim, um verdadeiro caos. Diante desse cenário, Matos preferiu voltar para Belo Horizonte, sua cidade natal, para trabalhar no clube que o revelou. E você? Escolheria comandar o Botafogo ou o América? Use o espaço para comentário e avalie, tá bom? Bora falar agora sobre o Vitória, que depois de tentar a contratação de Keno, sem sucesso, agora mira a chegada de David, atleta que pertence ao Internacional, mas está emprestado ao Vasco. De acordo com o Vene Casagrande, há uma proposta do Vitória ao Internacional de 3,5 milhões de euros. Confesso que fiquei surpreso com os números. O Vitória não tem feito investimentos desse tamanho. De qualquer forma, o Internacional tentando convencer o Vasco a fazer negócio, afinal de contas, o David está emprestado ao Vasco até dezembro e é o Vasco quem tem a prioridade na compra. O Inter chegou a sugerir o pagamento de 500 mil euros, dos 3,5 milhões a que teria direito, para que o Vasco liberasse o jogador. Resposta do Vasco foi não. Cruz Maltino conta com o David, jogador indicado pelo Alexandre Matos. No primeiro momento, inclusive, o Ramon Dias foi contrário à chegada do David, que marcou gol na estreia do Campeonato Brasileiro na vitória do Vasco por 2-1 contra o Grêmio. Hoje o Ramon Dias entende que a saída do David criaria uma lacuna importante dentro do elenco. Dessa maneira, o Vasco disse não a essa oferta de liberação do atleta. O Vasco tem a preferência da compra e o negócio com o Vitória não deve acontecer. Só para arrematar, vale também a lembrança de que o empréstimo do Internacional ao Vasco prevê a obrigação de compra por parte do Cruz Maltino em relação ao David, valor de 2,8 milhões, se o atleta disputar pelo menos 60% dos jogos na atual temporada. É um jogador moderno, Zé, porque a gente lembra do Casimiro, que é um jogador que sabe defender, sabe se posicionar. É habilidoso. Sabe fazer gol. Taticamente. E a dupla dele com o Juan Sforza, porra, ontem encaixaram assim, que foi uma coisa sensacional. Foi uma coisa sensacional. Por quê? O trabalho tem que enaltecer muito o trabalho do Emiliano e do Ramon. Pô, quando eles perdem o Paê... E bota o Diego Pereira nisso, que é o preparador físico. O Diego é fantástico e vascaíno, esquece. Então, quando eles perdem o Paê, aquele torcedor modinha já começa. Porque o Vasco era o Paê mais 10. E não é, gente. Não é. O Vasco tem um grande goleiro, que ontem até pra mim, aquela bola era defensável, eu tava na linha, ele ficou como goleiro de futebol de salão, rente à trave,
e a bola passou 1 metro. Se ele tivesse melhor posicionado, mas ele tem todo o crédito do mundo. Gigantesco. Léo Jardim, gigantesco. Vamos lá, nós temos um goleiro gigantesco, nós temos o Lucas Piton, um lateral perfeito. O Paulo Henrique, como evoluiu? Sim. Como evoluiu o Paulo Henrique? Olha, eu vou te falar, o Paulo Henrique hoje, o Vasco tem que lutar para manter, porque é um jogador diferente e lateral a gente não tem no futebol. É. E nós temos um direito e um esquerdo ali perfeitos. Vamos lá. Aí a dupla de zaga ontem, Medel e o Léo Pelé. Pô, o Léo Pelé tá um monstro, cara. Jogadoraço, porra. Cara, porra, dá gosto de ver. Pô, a gente ainda tem o João Vitor, que joga demais. Aí, porra, tu encaixou. Vai na minha, que agora encaixou. O cara que conhece futebol encaixou. Cocão, Matheus Carvalho e Juan Esforza, esquece. E isso aí era uma coisa que o Alexandre Matos falava. A hora que eu tiver força e velocidade em todos os setores, o Vasco vai competir de igual para igual com qualquer clube. E ele falava, Zé, já no fim do Campeonato Brasileiro do ano passado, o time do Vasco já era bom. Só que carregou aquela campanha pífia do primeiro turno. Mas, Wellington, o time, e eu falei, o time melhorou. E aqui vou fazer uma coisa. Tá todo mundo, porra, calma, que não sei o quê, primeiro jogo. Claro, calma. Mas a gente vai jogar com o Bragantino lá, e o Bragantino não vem fazendo grandes atuações. Não. Tanto que o Fluminense também não fez uma grande atuação, eles empataram aqui, mas não vem fazendo grandes atuações. E o Vasco, a última vez que jogou lá, Empatou 1-1 e merecia ter ganho o jogo. Sim. Então, o Vasco vai para jogar com o Bragantino. Vai ter mais torcida do que o Bragantino. Corre o risco. É pena, uma lamentação que eu faço aqui gigante, Wellington. Gigante. Tu sabe que eu faço de coração. Eu malho na mesma academia que o Marcos Braz. Sim. A gente veio a descobrir agora, eu com 53 anos, que ele é meu primo. Que legal. E quando houve o negócio do Flamengo jogar com o Botafogo dando 10%, eu virei pro Marcos Braz e falei, irmão, vocês não vão fazer... E ele nem sabia que o Flamengo tinha feito isso com o Botafogo. Falei, vocês não vão fazer isso com o Vasco, né? Pelo que eu apurei, foi o Botafogo que não quis fazer meio a meio para fazer os 2 jogos no Maracanã, para fazer o jogo no Engenhão. Mas o que o Fluminense está fazendo com o Vasco, de dar 10%, o Fluminense não vai ser maior do que o Vasco por conta disso. O Fluminense jogou que não botou nem 20 mil pessoas no Maracanã. É isso que eu falo, que gestão empresarial avisa dinheiro, tem que visar. Lógico. Tem que visar. Se faltar dinheiro para eles pagarem qualquer salário, qualquer coisa, o cara tem que, virar e falar, meu irmão, como é que tu deixou de fazer 2 jogos com casa cheia no Maracanã com o Vasco? E ter dinheiro para contratar jogador. Aí vão dar 10% pro Vasco. Isso aí vai mostrar que o Fluminense é maior do que o Vasco? Não. Simplesmente não vai lotar o Maracanã. Não vai lotar. Não. E aí, se o Vasco... O jogo é sábado. Se o Vasco jogar no Maracanã, contra o Fluminense e fizer a mesma coisa, a torcida do Vasco lota o Maracanã todo e dá 10% pro Fluminense, que é capaz de não lotar os 10%. Porra, Wellington. É por aí. É por aí, irmão. Então não tem que medir força. Eu acho que, cara, a gente tem que parar com essas picuinhas no futebol. O Mário Bittencourt é um cara, com a cabeça boa. Ele não se dá com o Pedrinho, não se dá com o Cris Campos, não se dá com todo mundo. Agora era a hora dos caras do Vasco ligarem pra ele e falar, Bittencourt, não faz isso não, cara. Vamos dividir o Maracanã, cara. Depois o outro jogo a gente divide o Maracanã com vocês de novo. Irmão, essa hora eu preciso que o Pedrinho entenda que o Vasco é uma coisa só. Aliás, já que você entrou no assunto Pedrinho,
Como que você viu a reunião do Jones com o Pedrinho? Então, vamos lá. Parece que ele chegou na sexta-feira mesmo eles tiveram uma reunião. Eu no sábado à noite estava todo mundo falando, o Pedrinho tá reunido. E eu fiz uma live falando, não tá reunido. Porque não tava. Quem estava reunido à noite, no sábado, que eu fiz a live, era o Ramon e o Emiliano, lá no escritório da 777. Estavam tendo reunião com ele. E o que eu acho é o seguinte, cara. Vou voltar a falar a mesma coisa. O Vasco tem que ser um só. Essa divisão aí, eles já entraram, não aconteceu nada. Entendeu? No relacionamento, tem 2 meses que entrou essa gestão. Não aconteceu nada. Entendeu? Aí fica uma coisa feia, por quê? O Edmundo, quando vai a Brasília, ele bota o terno, ele é da gestão. Quando ele vai pro canal dele lá, que ele tem, o Mundo Ed, até mandar um beijo para Eric Jones, que é um cara que eu amo, aí ele não é da gestão e ele porra o próprio Vasco. Então ele tem que definir se ele representa o Vasco, indo lá, eu tô dizendo gestão. Como jogador, Edmundo é sumidade, pelo amor de Deus, senão daqui a pouco o pessoal, Edmundo é gigante, o jogador é gigante. História maluca. Dentro do Vasco, tem que respeitar e tal. Meu irmão, agora, tem que parar com essa coisa, irmão. Tem que parar com essa coisa. O Vasco é uma coisa só, a torcida já tá escabriada com isso. Eu sei, sabe por quê? Porque eu fui na inauguração da lojinha da Força Jovem. Eu sei porque eu fico nas resenhas lá do lado de fora, na barreira. O pessoal tá escabriado com isso. Por quê? O Vascaíno quer o Vasco andando junto, cara. O Vasco já brigou durante muito tempo. Aí todo o discurso deles é terrível. É terrível. Quer ver um exemplo? Vamos lá, um exemplo. Dá um exemplo aí. Eu vi a entrevista toda depois que me falaram do Pedrinho com o Dieguinho. Até mandar um beijo pro Dieguinho, futebolaço. Dieguinho, um beijo. Já fui lá 3 vezes, vou a 4ª, vou a 5ª. Aí eu vejo ele falar, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Pra todo mundo entender. Ele falou super bem do Euriquinho, assim, super bem não, com respeito, do Euriquinho e com o Álvaro. Foi perguntado sobre o Eurico. Aí ele falou, em respeito ao Euriquinho, em respeito ao Álvaro, eu prefiro me abster de falar. Ou seja, quando a pessoa... eu sou perguntado sobre o Wellington Campos. Eu prefiro não falar. Por quê? Aí, todo mundo, o que vai achar? Vai falar é um merda, é um não sei o quê. Tá entendendo? Eu prefiro não falar. Eu também. Meu irmão, eu sou um cara, se tu me perguntar aqui, de qualquer pessoa do Vasco, eu falo. Sim, sempre eu falo. Se eu virar e falar, eu prefiro não falar, eu falo. Então, Zé, hoje é a mesma coisa com a 777. Então. Toda hora que ele fala, que ele não pode falar, que não sei o quê, ele bota a torcida contra a empresa. Sim. E aí, por que tá botando a torcida contra a empresa? Se ele faz involuntariamente, eu quero dizer aqui, quando tu faz isso, tu toda hora, tu teme botar a torcida contra a empresa. É isso aí, rapaziada vascaína. O Vitória surge como interessado no atacante David, né, que está emprestado ao Vasco junto ao Internacional, mas o Vasco aí tem no contrato junto com o Internacional uma obrigação de compra, né? Dependendo aí de certos jogos que o David fizer com a camisa do Vasco, o Vasco é obrigado a comprar o jogador, né? E nas cláusulas de contrato do Inter com o Vasco, fica difícil aí pro Vitória conseguir tirar o jogador do Cruz Maltino, né? E o David aí vem tendo oportunidades com o Ramon Dias gosta do jogador e tá arriscado aí, né, o Vasco fazer valer a sua obrigação de compra pelo jogador. Hugo Moura, contratado pelo Vasco, né? O Vasco talvez ainda possa ser que busque mais um meia, ou se não for nessa janela doméstica até o dia 19, no meio do ano o Vasco deve investir em algum volante vindo de fora do Brasil, né? Já que a janela só abre no meio do ano para jogadores
estrangeiros, né? Então o Vasco deve fazer ainda essa aquisição de mais um volante, né? Aí também o Vasco estreou com o pé direito dentro de São Januário, agora vai até Bragança Paulista enfrentar o Bragantino, né? E o Vasco tem aí a missão de continuar, né, com o pé direito na competição, vencer um jogo dificílimo fora de casa, né? Até um empatezinho já está de bom tamanho lá, porque sabemos da dificuldade que é jogar com o Bragantino lá, né? E dá para ir o Vasco buscar um empate ou quem sabe até a vitória também, né? Fora de casa, que elevaria muito mais o moral da equipe, né? Então é isso aí, deixa aí sua opinião nos comentários, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar as notificações.